Bom? Então vamos lá. Pronto, Então, vamos. Vamos lá. Vai. Salve Manaus, salve Brasil. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Vamos começar aqui um papo muito agradável. Vamos falar sobre motivação, vamos falar sobre empenho, dedicação, querer, amor e crescer, acima de tudo. Crescer não significa que você precisa subir um degrau. Crescer é você ter um comportamento que vai fazer o resultado do trabalho que você quer ser alcançado. Então, Dulce, fala pra gente qual é esse projeto. Tudo bem? Olá a todos que estão nos ouvindo. Dulce Santos, da Estilos Corp, falando sobre o projeto Estilos Connect, que é um evento em que a gente traz para Manaus desenvolvimento, liderança, mentalidade, mudança de mindset mesmo, né, para que essa garotada e também empreendedores, pessoas que estão buscando seu desenvolvimento pessoal, possam ter oportunidade de, através de uma palestra de um grande nome, né, do esporte, que é o Roberto Minuzzi, tetracampeão da Seleção Brasileira de Vôlei, que tanta alegria nos deu. Mas o projeto ele visa, através, como ele mesmo fala, da metáfora da vida dele, do sucesso e das superações que ele teve, né, a gente trazer isso um pouquinho para o ambiente, tanto empresarial quanto educacional, para que impacte mais pessoas, estejamos, como o nome propõe, né, conectando pessoas através de coisas boas, né, desenvolvimento, comportamento de crescimento, de liderança e de sucesso para todos. Ronaldo Mendonça, diretor de institucional, né, de relação institucional. A pergunta básica é o seguinte: existe um público determinado para isso ou é uma coisa bastante aberta, onde qualquer um pode e deve participar? ela é aberta, sem dúvida nenhuma. Antes de tudo, boa tarde a todos, boa tarde, pessoal aqui do estúdio. É uma honra estar aqui com o Minuzzi também, que está aqui com a gente novamente. Quanto tempo a gente não se vê, né, Minuzzi? Mas, assim, eu quero ressaltar aqui a honra que eu e a Dulce sentimos em estar aqui contigo, Dudu. Você que é uma grande, talvez uma das maiores referências da nossa imprensa, não amazonense só, do Brasil. E me permita contar um caos aqui rapidinho. Eu estava falando com o Minuzzi quando ele esteve aqui conosco. Na semana passada, né, nós tivemos a nossa convenção, a segunda convenção dos colaboradores da Estilos, né, entre colaboradores, freelas e tudo mais. E ele nos deu a honra, o Minuzzi, de estar presente e dar a palestra para nós, de forma exclusiva. E eu falei para ele, eu digo, cara, tem um cara que você tinha que conhecer para poder trocar uma ideia, que é o Dudu. E olha aí, Minuzzi, olha o homem aqui contigo, cara. Estamos aqui Fiquei hoje. muito contente de sermos convidados. Eu digo, pô, vai ser uma honra revê-lo. Então, receba aqui minha gratidão como teu colega, reconhecendo aí o grande trabalho que você realiza aqui pra gente, viu? Feliz com isso. A gente às vezes faz, a gente não, a gente sempre faz para fazer o melhor. Sim. Se sai fruto, graças a Deus. Mas nós tentamos fazer o melhor, né? É isso aí. Agora, falar com essa personalidade que está aqui do nosso lado, que o Brasil e o mundo reconhecem, né? Porque o voleibol já deixou as fronteiras, ultrapassou as fronteiras, né? Então, o Minuzzi tem histórias com certeza espetaculares de desafios de fazer. A primeira pergunta básica para ele é o seguinte: dizem que é difícil chegar, mas é mais difícil ficar. E quando você fica e conquista grandes espaços, e de repente você está num esporte físico de alto rendimento, um dia teu corpo faz assim, tum, ele te chama, ele diz, ei, eu sou gente. Aí você começa a ter dentro de você uma coisa que tu não consegues controlar. Acontece na vida da gente, esses caras. Nesse caso, tu busca o socorro no teu passado ou tu busca o socorro no futuro que te vem? Obrigado pela tua presença. Desculpa. Obrigado pela tua presença, garoto. Primeiro, boa tarde aí. Obrigado pelo convite, pela participação. Gosto muito sempre de participar de conversas onde a gente pode trazer as nossas histórias, as nossas experiências de vida como aprendizado, né? Muitas vezes como exemplo, mas eu acho que o principal, antes do exemplo, é o aprendizado. O maior exemplo é como a gente reflete e reage diante de cada situação, né? Seja ela muito positiva, né? Porque não é só ser campeão, é aprender a ser campeão e poder se comportar como um campeão, né? E, ao mesmo tempo, também na hora das dificuldades, que é onde a gente mais procura tentar entender, porque é um momento onde a gente passa muitas dificuldades, principalmente aqui no nosso país. Mas, como ser humano, a gente sempre é colocado nos desafios, né? A gente pode ter as questões pessoais, pode ser alguma coisa de saúde,
Então a gente sempre tem alguma coisa a mais. Essa questão da gente chegar no momento e o corpo já começar a pedir para parar, vai ser muito interessante esse momento que a gente vai ter dia 13 aí em Manaus, porque antes da minha palestra vai palestrar a Paula Hoffman, falando de inteligência emocional. Está fazendo um sucesso absurdo, liderando equipes e transformando e dando capacitação para líderes, para essa nova maneira e uma nova visão que é necessária para esse momento. Eu costumo conversar sobre isso porque na minha época de atleta, eu não tinha muito suporte. Quando chegava nesse ponto que tu comentou, de chegamos no algo assim, estamos no limite. Não tinha muita coisa. A gente, normalmente, a palavra que vinha é forte ou é fraco. Vai desistir ou vai continuar. E era uma coisa muito rude, muito simples, muito casca. Um pezinho na parte de ser desumano, quase. Mas fazia parte, né? Se sentia, não, o atleta tem que superar, tem que passar por cima. Olha só, então não tinha muita ferramenta para trabalhar isso. Hoje tem ferramentas. Hoje a questão que eu falo, então, de refletir sobre o passado, de olhar nossas histórias e trazer o aprendizado, não só do que a gente pensou naquele momento, mas do que o mundo nos dá hoje, para que a gente possa fazer melhor ainda, vai ser um grande momento dia 13, porque eu vou conseguir olhar toda a minha história e as pessoas vão ver que muito daquilo hoje não precisa chegar e extrapolar limites. Dá para ser campeão sem se machucar tanto. Dá para continuar buscando objetivos sem se machucar tanto. Já há ferramentas, já há entendimento, já há literatura e vivência para que a gente possa passar nesses momentos. Mas, obviamente, quando a gente chega no momento de desmotivação, a gente tem que buscar um pouco na história e tem que buscar um pouco no futuro. Principalmente, a gente tem que estar muito alinhado em saber exatamente onde a gente quer chegar. Se a gente tiver um ponto fixo no final, exatamente onde a gente quer chegar, costumo trazer sempre na base da metáfora, se a gente botar no aplicativo de GPS e a gente disser, eu quero ir para uma praia, ele não vai conseguir calcular, ele vai perguntar, que praia, meu filho? E aí a gente vai ter que dizer uma praia em Santa Catarina, mas lá tem um monte de praia, meu filho, qual praia? E aí dentro disso a gente vai dar bem certinho a localização com endereço, rua, número, ele vai calcular latitude e longitude, e a partir daí sim, ele vai traçar as rotas. E a partir daí, qualquer problema na rota, ele vai traçar nova rota, a melhor rota, a mais rápida, a mais segura, a mais econômica, diversas rotas. Não tem como a gente traçar rotas e novas rotas na nossa vida se a gente não estiver sabendo exatamente onde se quer chegar. E se a gente tiver muito claro em mente o nosso sonho, dentro desse sonho, quando tiver dificuldades como essa que tu relatou, com certeza a gente vai conseguir calcular novas rotas. Essas tuas palestras que você faça motivação para as pessoas, nós estamos falando de extremo extremo aqui, eu estou no norte, você está no sul, eu estou no extremo norte, tu está no extremo sul. A nossa formação ela acaba sendo ligeiramente diferente, até para uma questão física, de formação histórica ou coisa parecida. Mas os ensinamentos acabam sendo o mesmo, porque nós somos seres humanos. Você pensa exatamente assim? Totalmente. Eu acho que muda o uniforme e muda o objeto. O restante, se a minha dificuldade é no vôlei, você tem no futebol, ou você tem na administração, ou você tem na medicina, ou você tem internamente na sua família, ou você tem você consigo mesmo, as dificuldades elas são as mesmas, porque a gente está procurando algo. Estamos todos aqui na nossa vida, não importa a nossa idade, nós estamos procurando algo. A gente sempre está almejando alguma coisa. Se a gente não souber o que a gente está procurando, bom, aí sim que a gente tem que ver a palestra para a gente fazer alguns exercícios e descobrir a maneira fácil de eu traçar e entender o que eu quero da minha vida. Porque aqui vem uma coisa simples. Todos nós queremos uma coisa só, que é ser feliz. É só isso. E é fácil de responder, isso não é demagogia. Se eu pergunto, nossa, né, eu estou com problema no emprego, eu estou sem emprego. Falei, mas eu preciso trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro, pô. Para quê? Pô, porque precisa de dinheiro para comprar comida, para ter a casa, senão eu vou morrer de fome, senão eu vou ter problema na casa. Tá bom, e depois? Para eu poder trabalhar e poder também comprar coisas legais, e depois poder viver melhor, e aí poder viajar com a minha família, e aí ser feliz.
No final das contas, no final dessa rota toda, todas as razões pelas quais tomamos decisões é para que a gente encontre a felicidade, um momento interessante da vida. Então, é uma coisa só que todos nós buscamos. O negócio é que muitas vezes a gente está se perdendo no meio dessa busca, e quando a gente vê, a gente está em ações burocráticas, a gente está querendo muito ir para Manaus, mas a cada quilômetro que eu ando está sentindo Japão, e eu não percebo. Então eu estou o dia inteiro trabalhando, eu estou o dia inteiro fazendo alguma atividade, estou o dia inteiro suportando essa adversidade, e quando eu vou refletir, e é um exercício que a gente faz na minha palestra, eu falo, caramba, cara, eu quero ir para lá. Por que o meu dia a dia está para cá? É por isso que eu não estou satisfeito. É por isso que eu estou xoxo e sem brilho. É por isso que eu não consigo suportar mais adversidades. Então, a primeira coisa é a gente descobrir para onde quer. Os desafios e os problemas, eles são naturais e normais, porque somos seres humanos, já passamos por vários e iremos passar por mais tantos ali na frente. Olha, os princípios Tai Chi Chuan diz uma coisa muito interessante. Você tem que ter um sentido, porque você não nasceu para morrer. Né? Tem que ter uma coisa no meio do caminho. Não existe isso, você nasceu e vai morrer. Não pode ser. Se você não tem um objetivo, não tem porque você nasceu. Então, a busca do caminho e do horizonte, muitas vezes depende do estímulo de outras pessoas. Eu acho que é isso, que é essa proposta que você vai trazer para a gente. E da pessoa entender, descobrir dentro de si a capacidade de resolver o problema. E que a maioria dos problemas somos nós que provocamos, pelos nossos princípios, nossos conhecimentos, né? E eu não posso perder uma chance dessa, tendo um jogador como você aqui, para te fazer uma pergunta fora do âmbito, já do meu cunho pessoal. Eu sou do tempo que a referência do vôlei era o Japão, depois passou para a Rússia e finalmente chegou no Brasil. Nós estamos deixando de ser referência no vôlei? Não tem nada a ver com a palestra, tá? É só uma curiosidade de jornalista. Mas tem a ver sim, porque o esporte é uma grande metáfora para a vida. E tu perguntou já respondendo. A referência ela é uma referência, dificilmente vai ser para sempre, porque quando você é uma referência, você tem, vamos dizer que seja um campeonato de 20 participantes, e você é a referência. Você tem 19 caras te olhando e te estudando, tentando entender como fazer. É natural que algum daqueles faça melhor, em algum momento, porque são anos e anos tentando superar alguém. Inconscientemente ou indiretamente vira um objetivo a se cumprir. Eu preciso superar aquela situação. Quando o Japão era referência porque ele tinha uma característica que ninguém conseguia vencer. Eles eram disciplinados e defendiam, a bola não caía de jeito nenhum. E eles tinham um jogo rápido, com muitas fintas. Bom, então tinha situações que deveriam fazer. Vamos tentar jogar ágil igual o Japão? Vamos. Ninguém vai conseguir. Porque eles têm características físicas, mentais, que só são deles. De repente, o voleibol cresceu fisicamente. E começou, só tem uma maneira, vamos derrubar esses caras. E aí o voleibol começou a ficar forte, e a bola vinha, era tão forte o ataque, que os japoneses, que não são tão altos, não conseguiam bloquear e não tinham como se defender. Logo veio quem? Rússia, você acabou de falar. Quem eram os russos? 2,20 metros de altura e força, bola alta e explosão. Como é que vence os russos? Como é que vence os russos? Como é que vence os russos? E todo mundo tentando achar uma falha para aquilo lá. E de repente o Brasil acha, na habilidade, na ousadia, também numa preparação para ser campeão, porque se estudou do mercado mundial de voleibol, para não se pegar só as características russas, mas de pegar de todas as seleções, a estatística dos Estados Unidos e o estudo, a força da Rússia e a altura, a defesa da estratégia da Itália e o nosso ataque e a nossa ousadia, que isso são coisas naturais nossas. E de repente o Brasil começou a ganhar, tanto que não foi só no masculino, foi no feminino também, porque o Brasil Voleibol se estruturou para ser campeão e virou referência por muito tempo. Só que há muito tempo outros países também tentando te estudar. Um voleibol que era de defesa, que depois ficava de força e de repente virou um voleibol rápido. Bom, outras pessoas também conseguiram e outras seleções conseguiram. Agora, se você pegar, vamos lá, a França, que nos últimos momentos venceu bastante o Brasil com uma grande geração, será que ela vai conseguir ficar 20 anos lá em cima, como o Brasil ficou? É difícil e não é uma competição, é que existe uma preparação e existe uma coisa fundamental, matéria-prima.
você conseguir pegar numa geração a quantidade de jogadores. Vamos lá, teve seleção brasileira de futebol aí, Copa do Mundo, que o Romário não foi para a Copa. Por que ele não foi para a Copa? Porque tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, mas era tanta gente. A minha geração, meus concorrentes de vaga, Giba, Giovani, Naubert, Dante, Murilo, todos Só os melhores do fraquinho. mundo individualmente. Muito forte. Quantos desses talentos individuais vieram nessa safra de agora? Bom, talvez tenha algumas posições muito bem, mas o nosso levantador ainda é o Bruno, com 40 e poucos. E então, Verdade. não é só trabalho, não é só mentalidade, também há de se contar com uma safra e matéria-prima. Olha, eu vou ficar lá o ano inteiro conversando contigo aí. Mas eu vou fazer o seguinte, não faça como eu, não. Esteja aqui, vá ouvir falar, e com as outras referências que ele está fazendo, né, como é que as pessoas fazem para ir para lá? Para o evento? Tá. Sim, você pode acessar o nosso perfil no Instagram, @estilosmanaus. O do Minuzzi também, né? Roberto Minuzzi. Roberto Minuzzi, é Minuzzi Júnior, não é isso? Júnior, né? Só confirmando. Minuzzi Júnior. Minuzzi Júnior, exatamente. E através da Uniticket a gente está começando a contagem regressiva para o nosso evento. Então, é importante que você não deixe para depois, que você já adquira, para que você possa estar, na data de hoje, faltando 9 dias, né, para o nosso evento. Então, através das nossas redes sociais ou diretamente no Uniticket, você escolhe lá Amazonas, que aparece o nosso evento em destaque, né, o evento do Minuzzi, no Teatro Manauara. E, se me permite, o Dudu, complementando a nossa conversa anterior, foi excelentemente demonstrado aqui pelo próprio Minuzzi. A respeito do fato de que é para todos os públicos, sim, né? Eu tinha dito inicialmente. Mas, evidentemente, as pessoas que têm a necessidade de pensar grande, de realmente não se deixar abater pelas pequenas dificuldades do dia a dia que sempre existem, né? E aprender com uma pessoa que está aqui, fantástico, como tetracampeão, é um nome nacional que nós trouxemos para que ele possa compartilhar com a gente todas essas questões das dificuldades para se chegar ao topo e conseguir chegar. Então, empreendedores, educadores, enfim, né? Acadêmicos, todos vocês estão absolutamente convidados para estarem conosco nesse evento que vai ser, sem dúvida nenhuma, um sucesso, tá? Então, esse é o serviço. Vamos estar lá. É pena que eu estou indo para a casa dele e está vindo para a minha casa. Sim, trocando, né? verdade. Estamos trocando de Estão posição. fazendo uma troca. Vou perder esse negócio maravilhoso. Muito obrigado. Saúde para você, garoto, e boa sorte. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser inspiração para muita gente, que já o é. Agora você vai só ampliar seu horizonte. Obrigado, garoto. Saúde para ti. Dudu, muito obrigado. Eu queria reforçar uma coisa, cara. Eu faço muitos trabalhos dentro de empresas. Convenção de vendas, trabalho mercado imobiliário, lideranças, né? Então, o pessoal me contrata sempre para trazer esses resultados. É uma grande oportunidade para as empresas colocar a sua equipe lá, que elas vão sair firmes para tocar o seu dia a dia, dar resultado em vendas, dar resultado em engajamento de equipe. Antes de mim vem a Paula Hoffman, cara, 20 anos de mercado financeiro, uma liderança feminina nesse mercado. Quanta coisa tem para passar, não só para mulheres, mas é uma voz feminina também que atinge outro público, falando de liderança, de formação de líderes, de como se comportar, de como conquistar seu espaço nesse mercado. Então, é um amplo espaço de conhecimento que Manaus vai ter. São 4 horas de grande espaço de conhecimento, todas as esferas. É uma baita oportunidade. Para quem é fã de esporte, animal, muito legal, mas serve para você performar mais, é sobre alta performance, é sobre liderança. É um baita momento. Não deixem de olhar a amplitude deste evento, porque vai valer muito a pena. E quem não for, eu já deixo aqui, vai escutar das outras pessoas. Foi um dos melhores eventos que teve em Manaus. Eu não falo isso porque é papo de vendedor. Eu falo isso por todos os trabalhos que eu fiz, a estatística que eu tenho, trabalho de convenção que acabei de fazer na empresa aqui na Estilos. Eu tenho essa estatística da transformação que acontece do resultado. Eu montei algo bem diferente. Mais a Paulinha junto, falando de inteligência emocional e liderança feminina, é uma baita oportunidade para um custo pequeno a empresa ir lá e mandar a sua equipe para participar. Verdade. Pegando esse gancho, se me permite,
quando ele fala, né, do baixo investimento, porque você mesmo colocou muito bem a questão da educação, né? Temos diferenças, né? Não que uma é melhor, a outra é pior. E Manaus pede, né, por isso. Manaus quer essa oportunidade de trazer um nome nacional, como o Ronaldo disse, trazer palestras nesse sentido, desenvolver as pessoas. A galera daqui gosta disso. Então, é essa oportunidade que a gente está trazendo. É realmente bacana. E como ele falou, quando você pensa em treinamento de equipes, lideranças, empresas, sabe-se que muitos investimentos estão fora do eixo Manaus. A gente tem que ir para fora. Nós mesmos. Eu conheci o Minus numa palestra em São Paulo. Estive lá no passado, conheci e pensei, meu Deus, isso não pode ser só para mim esse conhecimento. Eu tenho que trazer para a minha equipe, trazer para Manaus. Então, a gente está trazendo uma oportunidade, como ele falou, por um custo que você teria que pagar para ir lá fora ver, que muitas vezes é muito mais caro, e ele vai estar aqui. Então, a gente vai estar recebendo ele aqui. Então, vamos usufruir e aproveitar disso aqui. Esse é o meu recado final. E, mais uma vez, agradecer. Trocar a teleentrega da pizza família com dois é trocar o investimento da pizza e o refrigerante e trocar por 4 horas de conhecimento. Exatamente, uma grande troca. Isso aí. Eu já fiz, né? Eu já fiz de tudo para trazer aqui. Já estou na fila, já para ver. Obrigado pela presença de todos. Por hoje é só, mas amanhã tem mais. Oi? Inês Barreira, aqui tu falou para Inês Barreira. Pois é. Eu sou muito sinestésica. Muito bom, muito